Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Catequese da Paróquia Santíssima Trindade. Eu me chamo Marcos Paulo, sou catequista da Comunidade Matriz e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, ser igreja. Mas antes de iniciarmos, rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de falarmos sobre ser igreja, temos que saber que somos salvos por meio da Santa Igreja Católica. Por isso, é importante sabermos como se deu o projeto de salvação de Deus para o seu povo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus revelou-se e uniu-se ao seu povo. Ele caminhou com essas pessoas em cada acontecimento no decorrer da história. Ele chamou alguns homens para que pudessem guiar o seu povo, como por exemplo Abraão, Isaac, Moisés que libertou o povo do Egito, Josué que guiou o povo à terra prometida. Ele contou também com a ajuda de reis como Davi e Salomão. Também usou profetas para lhe ajudar como Isaías, Joel, Zacarias. Ele tinha como objetivo unir o seu povo para que, na vinda de seu próprio Filho, Jesus Cristo, a nova aliança fosse estabelecida. No Novo Testamento, o próprio Deus veio viver com seu povo. Jesus Cristo, ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele veio à Terra para aperfeiçoar, tornar completa a aliança já feita no Antigo Testamento e redimir o seu povo de seus pecados. Depois que tudo isso é cumprido, depois que ele morre na cruz e ressuscita, ele deixou a encargo dos apóstolos dele como chefe, São Pedro, o dever de cuidar da salvação de todas as pessoas do mundo inteiro. Duas coisas fundamentais que devemos saber sobre a Santa Igreja Católica. A primeira é que, estando unidos a ela, estamos perfeitamente unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa é que somos salvos por ela por meio dos sacramentos. Uma coisa certa é que Deus quer que cada um de nós seja salvo. Foi por isso que Ele nos deixou a sua igreja e nos deixou os sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis e concretos da ação de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas almas. E os sacramentos são 7. O batismo, a confirmação, também chamada de crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. Toda vez que a gente recebe um desses sacramentos, Deus age nas nossas vidas, a gente pode unir-se de uma forma mais fiel e Ele nos santifica, nos ajuda a ser mais fiéis a Ele. Nós podemos amar mais a Deus por meio desses sacramentos e também nós podemos cooperar na salvação de outras pessoas. É muito importante também a gente saber que tudo aquilo que a igreja faz, tudo aquilo que ela prega, é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que um corpo humano não pode viver sem a cabeça, a igreja também não vive sem um fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós, seja eu, catequista, você, catequizando, todos nós mesmos, nós estamos unidos a Ele por meio da Santa Igreja, né? Para que a gente, escutando a Ele, estando unidos a Ele em oração, por meio dos sacramentos, a gente possa unir-se perfeitamente a Ele um dia no céu. É aquilo que a igreja chama de santidade. Um desejo inato, ou seja, que já é natural a todos os seres humanos, é a sede de Deus, é o desejo de Deus. Porém, nem todo mundo tem a graça de conhecer a Deus, né? A gente sabe que Jesus quer que todos nós sejamos salvos por meio da sua Santa Igreja, mas nem todo mundo tem essa graça, tem essa oportunidade de estar na sua igreja. Então, Ele nos pede que a gente seja testemunhas dele. É como São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, sermos embaixadores de Cristo. Nem todo mundo vai ter a oportunidade, nem todo mundo consegue. Tem como falar para as pessoas sobre Deus, né? Sair para evangelizar, mas se a gente viver da forma que a igreja nos pede, escutar a palavra de Deus, vendo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos falar, tem a nos ensinar, com certeza a gente pode evangelizar as pessoas por meio das nossas vidas. Existe um santo chamado São João Bosco, aqui no Brasil a gente conhece ele como Dom Bosco. Ele dizia que a vida é um presente que Deus nos dá e o que a gente faz da nossa vida é o presente que a gente dá para Deus.
Ou seja, por meio da nossa vida, seja sendo um bom estudante, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom trabalhador, com certeza a gente pode evangelizar essas pessoas. Algumas pessoas podem perceber, nossa, ele ou ela vive desse jeito, ele é uma pessoa católica. Pessoas que nos vivem conosco, conhecem a gente, elas esperam de nós atitudes diferentes, atitudes de pessoas que conhecem a Deus e que convivem com Deus. E é por isso que São Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Porque muitas vezes a palavra pode até convencer uns ou outros, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que fala mais alto. E é muito importante que nas nossas vidas nós temos essa noção, que nós não só fazemos parte da igreja, mas também nós somos igreja. E que nós, pelo nosso exemplo de vida, pelo nosso testemunho, nós podemos sim evangelizar muitas pessoas. No decorrer da história da igreja, houveram pessoas que levaram o compromisso de ser igreja muito a sério, seja ajudando aqueles que eram mais necessitados, seja viajando a terras distantes para pregar o evangelho, mas em todos os momentos de suas vidas, elas levaram o compromisso de amar a Deus, de obedecê-lo e ajudar mais pessoas a poderem conhecê-lo também muito a sério. E são essas pessoas que a igreja chama de santos. Essas pessoas que amaram a Deus de todo o seu coração, que passaram por muitas dificuldades, mas que com certeza podem nos ajudar a compreender o mistério de ser igreja, ou seja, sermos portadores da palavra de Cristo e do seu amor para a humanidade. Um escritor e jornalista inglês chamado Gilbert Keith Chesterton, ele tem um livro chamado Santo Tomás de Aquino, falando sobre a história desse santo, e nele está presente a seguinte frase: todo santo é homem antes de ser santo, e um santo pode ser feito a partir de todo tipo de homem. A igreja chama isso de chamada universal à santidade. Todos nós, sem nenhuma restrição, somos chamados a sermos plenamente unidos a Deus. Todos nós somos chamados e podemos ser santos. Sejamos nós homens como São José ou mulheres como a Virgem Maria, crianças como São Francisco e Santa Jacinta Marto, ou adultos como São Thomas More, sendo religiosos como Santa Dulce dos Pobres, ou casados como Santa Zélia Martin e São Luís Martin. Outro ponto muito importante sobre ser igreja é a igreja doméstica. A igreja diz que, da mesma forma que um homem ou mulher, quando se unem em matrimônio, eles prometem amar-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é assim que Deus se relaciona com o seu povo, com a sua igreja. Um homem e uma mulher que se amam e se unem em matrimônio são sinais claros do amor de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. E dessa forma, a família tem um papel fundamental na divulgação do Evangelho, na propagação do Evangelho e na construção de novos fiéis para a sua Santa Igreja. Em novembro de 2018, o Papa Francisco fez uma viagem até Dublin, capital da Irlanda, e lá ele falou algumas coisas sobre a igreja doméstica. Ele disse: o primeiro e mais importante lugar para transmitir a fé é o lar. Em casa, que podemos chamar igreja doméstica, os filhos aprendem o significado da fidelidade, da honestidade e do sacrifício. Veem como mãe e pai se comportam entre eles, como se cuidam um do outro e dos outros, como eles amam a Deus e a igreja. Nós, seres humanos, a gente tem uma busca por exemplos, digamos assim, seja desde lá quando a gente é pequeno, a gente tenta buscar mais pela imitação, por exemplo, a gente ouve as pessoas ao nosso redor falando, a gente escuta esses sons, né, e a partir disso desenvolve a fala, e por exemplo também, como a gente vai crescendo, a gente vê pessoas que executam uma profissão de uma forma boa ou uma forma honrosa, por exemplo, eu vejo um professor que é muito bom, eu sinto desejo de ser professor, eu vejo um médico que é muito competente, eu sinto esse desejo de seguir a mesma profissão, e a mesma coisa serve para a igreja. A gente vendo o esforço de cada um dos nossos pais, das nossas mães, esse zelo com a igreja de continuar evangelizando as crianças, de levá-los à missa, apesar de tudo, são essas pequenas coisas que nos dão um grande testemunho do amor dos nossos pais pela igreja. E é muito importante que, como a família tem essa noção que Deus deu esse grande dever, essa grande responsabilidade de catequizar seus filhos. E não só dar essa responsabilidade, não só dar o dever, mas também dar a graça de estar sempre os sustentando, amparando com amor para que essa missão possa ser bem sucedida. Ele disse também: assim os filhos podem respirar o ar fresco do Evangelho e aprender a compreender, julgar e atuar de modo coerente com a fé que herdaram. A fé, irmãos e irmãs, transmite-se
ao redor da mesa doméstica, na conversa do dia a dia, através da linguagem que só amor perseverante sabe falar. O próprio Jesus Cristo viveu a realidade familiar. Jesus, ele, apesar de ele ter nos deixado a sua religião, a Igreja Católica, mas antes disso, ele era judeu. E Deus deu a ele um pai e uma mãe que eram fiéis, eram tementes a Deus e seguiam a religião. A gente tem a passagem que Jesus se perde entre os doutores na festa da Páscoa. Isso só exalta como Maria, Nossa Senhora, né, e São José tinham esse zelo com Deus, né? Eles tinham esse amor e o desejo de amar a Deus. E Deus sabe que no seio familiar, dentro da família, que a criança deve ser amada, deve ser educada, e não só nas questões, tipo questão de estudo, mas também na questão da fé. E o próprio Jesus teve essa experiência, e é um sinal que Deus quer santificar as famílias, e que as famílias têm um papel fundamental para que a igreja execute bem a sua missão. É como São João Paulo II ele dizia: assim como vai a família, assim vai o mundo. Ou seja, se a família vai bem, o mundo vai bem. Se a família vai mal, o mundo vai mal. A família é o celeiro de vocações, é da família que saem os casamentos, saem os padres, saem as freiras. E é muito importante que desde cedo as crianças recebam essa educação religiosa dos pais para que elas possam desenvolver a fé no decorrer da sua vida. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre ser igreja. Eu espero de coração que tenha lhe ajudado a conhecer mais sobre a igreja, em crescer em devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, você me responda a seguinte pergunta. A partir desse vídeo que você assistiu, eu quero que você me responda o seguinte: o que é ser igreja? Tá bom? Nós continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!